notícias. E hoje nós vamos continuar falando sobre oração e o tema da minha ministração hoje é a luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105 vai dizer: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Espírito Santo, mais uma vez eu me coloco na sua dependência. Ó Deus, o Senhor falou tanto comigo através dessa ministração. Há 2 anos a minha vida de oração nunca mais foi a mesma. E eu só tenho que te agradecer por isso, ó Abba. A minha oração é que da mesma forma que isso transformou a minha vida, transforme a vida das pessoas que estão aqui hoje. Porque eu tenho certeza que essa ministração veio do céu para poder falar aos nossos corações. Então que ela seja como uma semente que entre em cada coração e que no tempo certo dê o seu fruto em nome de Jesus. Amém? Eu me lembro de uma vez que eu estava caminhando na praia e meu irmão me ligou e me disse: Henrique, a gente precisa fazer alguma coisa para o acampamento. E eu queria fazer algo novo, algo de Deus. E eu sinto que a gente precisa, inclusive, mudar um pouco do nosso cronograma. Gente, eu me lembro que eu fiquei perturbado com aquilo alguns dias. Porque eu tentava, com a minha própria capacidade, encontrar algo que poderia vir trazer benefício para o cronograma do acampamento. E isso foi em 2019. E eu me lembro que eu estava caminhando na praia e eu comecei em oração a pedir a Deus que me iluminasse, que me desse uma revelação daquilo que Ele queria fazer. Então, eu me lembro que eu comecei a correr um pouco. E veio no meu pensamento esse versículo: a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Nós conhecemos aquela versão que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu comecei a recitar. Eu posso falar para você com toda certeza e convicção que eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Tinha uma escuridão muito grande no momento que eu estava caminhando. E quando eu comecei a dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E eu disse isso algumas vezes. De repente eu vi uma luz que eliminou essa escuridão e Deus me dando a revelação daquilo que nós faríamos no acampamento. Foi algo de Deus. Foi algo assim maravilhoso. E aí eu pude ligar para ele. Foi aonde nós decidimos que no acampamento, no período da manhã, ao invés da gente ter aquele culto, nós teríamos seminários separados, né? Para casais, casais casados, casais de namorados e solteiros, e inclusive para crianças. E de lá para cá isso abençoou as nossas vidas de uma forma grandiosa. Experiências assim eu tenho experimentado e vivido. Eu tenho alguns sermões, eu sou um leitor da Bíblia, eu gosto disso, gosto de ler a Bíblia, e na medida que eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando comigo, e eu vou anotando, eu vou fazendo alguns sermões, e eu tenho alguns, mas às vezes já aconteceu de eu entender que eu não tenho aqueles que, não é o momento de ministrar aqueles que eu tenho, porque Deus Ele direciona de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, com a necessidade da igreja. Então, eu tinha alguns sermões, mas num culto de domingo, geralmente eu passo o esboço para o pessoal da mídia na sexta-feira, para já poder fazer os slides. Quando é na sexta-feira, a pregação de domingo já está pronta, para eles fazerem a parte deles. Mas eu me lembro que na quinta-feira eu não tinha nada. Eu falava: Deus, eu até tinha, mas eu não sentia. Eu sentia que não era aquilo que eu tinha. E aí chegou na sexta-feira, eu falei: meu Deus, na sexta-feira eu passo. E não deu nada. No sábado, gente, eu não tinha nada ainda, quando eu fui dormir. E eu acordei. E quando eu acordei, eu senti o Espírito Santo me convidando para orar.
e veio na minha cabeça a palavra Atos 5:22. Atos 5:22. Atos 5:22. Eu falei, meu Deus, o que tem nesse Atos 5:22? Aí eu fui e abri. Lá estava dizendo sobre duas pessoas que foram presas. E quando clamaram ao Senhor, as cadeias foram quebradas. Então eu ministrei sobre isso. Cadeias sendo quebradas. As cadeias estão sendo quebradas. E o domingo foi um domingo que Deus marcou a nossa vida de uma forma maravilhosa. Eu estou dizendo isso para você porque viver sendo conduzido pelo Espírito Santo é a melhor coisa do mundo. As pessoas hoje usam GPS. As pessoas hoje querem uma direção na sua empresa, elas procuram um gestor. As pessoas hoje, elas precisam de ter a sua CNH, elas procuram uma autoescola para poder fazer as suas aulas de direção. Não é assim? E na nossa caminhada espiritual com Deus, nós precisamos da orientação do Espírito Santo, que está disponível a cada um de nós. O que eu quero dizer é que se você quiser conhecer a Deus, você precisa mergulhar na sua palavra. Sabe? Eu posso dizer para você, se você quiser ter revelações, você precisa ler a Bíblia. Porque Deus não vai revelar algo que você não leu. As pessoas me revelam, mas me revela o que? Você não lê. Então a partir do momento que você lê, aí Ele revela. Você precisa compreender isso. Você já percebeu quando você acorda à noite, precisando ir tomar água, ou ir ao banheiro, e de repente você está meio grogue, já percebeu? Né? Só que você insiste em não acender a luz. Eu não sei que bobagem que é essa, né? E o que a gente faz? A gente vai para a geladeira, tomar uma água ali, né? Pegar água, ou você vai ao banheiro e você insiste em ir com a luz apagada. Por quê? Porque você entende que você tem um mapa, você conhece a sua casa, mas ainda assim, às vezes você bate a cabeça, você acaba esbarrando em um móvel, você acorda pessoas e você se machuca, né? Mas a pergunta que a gente faz é: por que nós não acendemos a luz? Uma coisa tão simples. É só acender a luz que você não vai acordar as pessoas para poder prejudicá-las com o sono e nem vai se machucar. Então, o segredo é só acender a luz. Você sabe por que você vive batendo com a cabeça, se machucando e prejudicando as pessoas que estão ao seu lado? Porque você não acende a luz. Você entende que você é habilidoso o suficiente. Eu tenho capacidade, eu conheço o mapa. Da mesma forma que você tem um mapeamento da sua casa, que você consegue ir mais ou menos no escuro, você acha que na sua vida é assim. E eu tenho um conselho maravilhoso para você. Inclusive nos últimos dias, se eu estivesse cobrando por conselhos, eu estava rico. Eu tenho um conselho para você. Você quer? Diz eu quero. Na sua caminhada cristã, em tudo que você fizer, acenda a luz, peça ajuda ao Espírito Santo. Porque o problema é que se fosse só você que se machucasse, quando você está caminhando pela sua casa, você acaba esbarrando em um móvel e você acaba acordando as pessoas e prejudicando o sono. E algumas atitudes que você acaba tomando da sua vida, não é você só o prejudicado. Lembra das pessoas que tentaram contra Daniel? Eles tentaram contra Daniel. Daniel foi para a cova dos leões. Dário chega e diz: Daniel, diga-me, o Senhor, o seu Deus, te livrou da cova dos leões? Ele disse: rei, o Senhor me livrou da cova dos leões. Mas a história não termina aí. O rei disse: traga aquelas pessoas que queriam ver Daniel devorado pelos leões, inclusive a sua família, esposa e filhos, e coloque-os na cova dos leões. Os leões que não devoraram Daniel, a Bíblia diz que antes que eles chegassem no fundo da cova, eles já tinham sido devorados pelos leões. Me lembro de algumas pessoas que tentaram contra Moisés. A terra se abriu e engoliu aquelas pessoas, eles e a sua família. Escute bem o que eu vou te dizer. Cuidado, porque cada decisão que você toma na sua vida, seja espiritual ou para a sua vida pessoal, com os seus negócios, você não se prejudica sozinho, a sua família acaba sendo prejudicada.
Romanos 15:4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança, porque tudo que foi escrito para nos ensinar. Então você não pode ler a Bíblia, inclusive na antiga aliança, e entender que é apenas uma cultura que já foi passada, porque tudo aquilo que aconteceu e foi escrito, registrado, nosso ensino, para nós. O que Deus disse para Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite. Meditar nelas dia, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Observe que as pessoas, elas compram aparelhos de última tecnologia, mas elas não conseguem usufruir tudo que tem. Pergunta por quê? Porque tem preguiça de ler o manual. Quem lê o manual aí quando compra alguma coisa diz: eu leio. Tá vendo? Você vê um tutorialzinho lá no YouTube, boa, não é assim? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque de repente você compra um aparelho de última geração, por exemplo, um telefone, smartphone, um iPhone. E aí o que acontece? Tem tantas funções maravilhosas ali que você nem sabe. Afinal, a gente quer um aparelho de última geração só para a gente tirar uma selfie legal e postar nas redes sociais e conversar pelo WhatsApp e nos comunicarmos com as pessoas. Na verdade, o telefone ele deixou de ter a sua utilidade, aquilo que ele foi criado, né, que é conversar. Inclusive, você consegue falar com essa pessoa pelo WhatsApp, você consegue falar pelo Instagram, você consegue falar pelo Facebook, mas você não consegue ligar para ela. Pergunta por quê? Porque esse número se encontra bloqueado. O negócio me estressa quando você liga para as pessoas e o negócio está bloqueado. Funciona para tudo, só não funciona para falar. E se tiver uma câmera boa e for rápido, aí para você tá bom. Mas ali tem muito mais coisas. Tem muitas coisas ali interessantíssimas para que você possa usufruir. Carro é tão importante que hoje eu fui levar uma das irmãs no aeroporto. E eu disse: como é que está lá o carro? Seu carro é novo? 2015, pastor. Olha que bênção. Mas tá bom o carro? Não. Para arrumar o carro vai ser uns 4 mil reais. Mas por que? Não, tem umas coisas lá para arrumar. Eles ainda falam assim, ó: se você for comprar um carro, compra um carro bom. Eu falei: que carro que bom? Não, que pode comprar esse carro aqui. Esse carro foi de mulher. Deixa eu te dar um conselho: compra carro de um homem. Aí eu perguntei para ela: mas está tudo certinho? Você confere o óleo, a água? Tem que pôr água? Não, ele não tem lugar de pôr água, pastor. Ele falou comigo que o carro não tem lugar de pôr água. Ô, gente, não sei se é porque o meu carro é muito simples, ou se já saiu um carro assim com essa tecnologia. Sério, diante de Deus, eu não sei, porque meu carro é muito simples. Meu carro é um carro 2010, se eu não estiver enganado. 10 anos já se passaram. Eu não sei se é de verdade, agora eu estou falando de coração, eu não sei se saiu um carro que você não precisa de colocar água. Mas, tem água, pastor? Eu falei: não, você vai gastar só 4 mil, não, você pode colocar uns 8 aí para poder retificar esse motor. Por que eu estou dizendo isso para você? Sabe por que na maioria das vezes você bate cabeça? Sabe por que na maioria das vezes você erra e continua insistindo no erro? Porque a Bíblia é o nosso manual. Se você não ler, você vai continuar batendo cabeça. Quando eu olho para a história da humanidade registrada na Bíblia e eu vejo a história de Adão e Eva, eu observo que eu não posso flertar com o pecado. Pergunta por quê? Porque eu não acredito que Eva, ela caiu na lábia da serpente na primeira conversa. Eu tenho certeza que aquilo ali foi, sabe, alguns dias de conversa. Uma mulher não vai cair na lábia de uma cobra assim da noite. Não, mulher não, gente.
Não cai. Não tem mulher que cai. Mas na lábia de um homem, mas de uma cobra não. Gente, caiu na lábia da cobra. Não foi um dia só. Eu aprendo com Adão e Eva que eu não posso flertar com o pecado. Eu também aprendo com Abraão como eu posso ser amigo de Deus. Quando eu abro o meu manual, eu percebo que eu posso ser amigo de Deus. Você não está entendendo. Eu estou dizendo para você que você pode ser amigo da pessoa mais importante do mundo. Então eu observo a vida de Jacó e eu percebo que o quanto é perigoso ser alguém que engana. Porque uma hora a fatura chega. É igual cartão de crédito. Compra, esquece que o mês que vem vai vir. E vem. Então o trapaceiro Jacó, ele enganou. Mas teve um dia também que ele foi enganado. Ele trabalhou por uma mulher e acordou com outra mulher totalmente diferente. Eu aprendo com José que a fidelidade na hora certa é recompensada. Se eu for fiel ao Senhor, eu serei recompensado na hora certa. Não é da noite para o dia. Eu aprendo com Moisés que não adianta querer adiantar os processos. Porque Moisés era um leitor, ele era um cara inteligente. Ele sabia das histórias que foram deixadas. Então, de repente, ele falou, opa, vai ter um libertador de Israel. Prova disso é que ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele matou o egípcio. O que ele fez? Matou o egípcio. Enterrou e achou que o negócio ia ficar tranquilo. Mas no outro dia, ele chegou para corrigir duas pessoas. E uma dessas pessoas disse assim, quem foi que te instituiu juiz sobre nós? Então, Moisés já sabia, mas ele quis adiantar o processo. O que aconteceu? Vai para o meio do mato, ficar 40 anos lá. Todas as vezes que você tentar pegar um atalho, na verdade, você está atrasando o seu processo. Cuidado com os atalhos. Você acha que está fazendo o caminho ser mais curto, ele vai ficar mais longo. Eu aprendo com Josué que é só confiar em Deus e não ter medo. Nessa pandemia, gente, o quanto que pessoas ficaram com medo. O medo tomou conta de praticamente todo mundo. Mas quando eu leio Josué, eu observo Deus falando para ele, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu estou com você. Quando eu abro o meu manual, eu percebo em Juízes que não adianta eu querer fazer as coisas só quando eu estou farto delas. As pessoas, quando elas estavam fartas, elas se esqueciam de Deus. E Deus precisava permitir com que um opressor os oprimisse, para que eles lembrassem que eles tinham um Deus. Eu aprendo com Eli, quando eu abro a Bíblia, eu aprendo com Eli que eu não devo negociar os meus valores nem com a minha família. Porque ele não dava conta de corrigir os seus filhos. E se você não der conta de corrigir os seus filhos, o mundo vai corrigir para você. Você tem a oportunidade de fazer os seus filhos crescerem nos caminhos do Senhor, ou deixar o mundo cuidar deles. Eli não fez isso. E Ofni e Finéias, pastores da igreja, chamava as irmãs para namorar dentro da igreja. Eu observo com Ana que eu não dependo das autoridades que estão acima de mim para eu continuar com o meu caráter e com os meus valores. Aí você está olhando e perguntando, mas por que você está falando isso? Porque, de fato, nós estamos falando aqui do Crescendo em Oração. Nós viemos aqui para a igreja, o Crescendo em Oração funciona todos os dias. Há 2 anos nós estamos orando, de segunda a segunda, não paramos de orar, para a glória de Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias. Mas imagina você orando, chegando aqui na igreja dizendo, Deus, me dá um filho, e você começa a chorar. E eu digo para você, você tomou uma hoje antes de vir para cá, irmã? Tomou uma cachaçinha? Você imagina? Você tomou quanta cerveja antes de você vir para cá? Você está embriagada? Um pastor que não sabe discernir quando uma pessoa está cheia da carne e cheia do espírito, você ficaria nessa igreja? Não, eu vou fazer outra pergunta para você. Você entregaria o seu filho para um sacerdote caído cuidar? Aí eu vou fazer outra pergunta, porque agora já tem a ver com Samuel. Você ficaria na igreja de um pastor que os filhos dele não davam exemplo e ele ainda não corrigiu os seus filhos? O
que eu quero dizer para você é que até para isso existem os seus processos. E os seus valores, as suas crenças, a sua fé em Deus, não depende das pessoas que estão acima de você. Você pode continuar se mantendo puro. Eu aprendo com Saul, que me preocupar só com a minha autoimagem vai fazer com que eu tome decisões que não é para me fazer, porque um rei não poderia sacrificar e oferecer sacrifícios, mas ele fez. Ele estava preocupado com sua autoimagem. Tanto é que quando Samuel diz, ele diz: Samuel, não vá embora, honra-me na presença das pessoas. E ele acabou fazendo uma coisa que não era para ele. Quando você faz uma coisa que não é para você, você pode esperar suas consequências. Conhece pessoas que ficam entrando na vida das outras pessoas sem serem chamadas? Consequências. Eu aprendo com Davi. Eu aprendo com Davi que eu não devo mexer com uma mulher que não é minha. Se o Vitão tivesse lendo a Bíblia, ele não teria mexido com uma mulher que não era dele. E se o cara dos cabelos grandes lesse a Bíblia, ele via que Urias não comparecia. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que se você cometer um adultério, muitas desgraças vão chegar na sua casa. Mas o nosso apetite sexual nos leva a cometer uma atrocidade dessa. E se você ler as consequências, você não faz. Diga comigo, a Bíblia é o manual que eu preciso. Salomão, eu aprendo com Salomão que um pedido consciente é aquele pedido que vai fazer com que eu tenha sabedoria. O cara mais sábio do mundo depois de Jesus, porque ele disse: eis aqui aquele que é maior do que Salomão. Salomão, quanta sabedoria. Eu só acho que ele desligou a sabedoria a hora que ele teve 1000 mulheres. Porque 1000 mulheres é muito. Cuidar de uma dá muito trabalho. Porque tem que cuidar bem, você não vai conseguir dar atenção para todas. Ao ler a Bíblia, eu aprendo com Roboão, filho de Salomão, que eu não posso pedir conselhos a pessoas erradas. Eu conheço pessoas que estão com problema no casamento. Aí ela chega na empresa que ela trabalha e vai procurar uma pessoa que divorciou 5 vezes para poder dar conselho do casamento. O que essa pessoa divorciada vai falar? Minha filha, olha como é que eu estou livre. Você boba. Larga esse cara. Nós podemos. Vai pedir conselho para um cara que vive traindo a esposa dele? O que eu faço com essa mulher, rapaz, perdendo tempo? Deixa ela cozinhando, passando para você e fica com o outro aí. Pedir conselhos para pessoas erradas faz com que você perde o trono, no mínimo, ele seja dividido. Eu aprendo com Acabe que eu não posso me casar com uma mulher que não professa a mesma fé que eu. Porque senão eu me torno uma mulher, ela se torna um homem que ela não entende os princípios. Isso não deve ser da glória. Aí você pode falar, ai, à vontade. Casar com uma pessoa que não professa a mesma fé que eu vai dar problema. E eu já disse aqui algumas vezes. Às vezes alguns problemas também tem que ter, porque senão eu também não trabalho. Eu falo com as pessoas. Eu dou conselho, eu falo. Aí me procura, eu aconselho. Mas não ouve o conselho. Vai lá e casa com alguém que não professa a mesma fé. Mas se não tiver esses aí também, eu não trabalho. Eu aprendo com Nabote que a minha vinha é inegociável porque são heranças dos meus pais. Eu aprendo com Elias que eu não posso deixar a intimidação entrar, porque eu posso até fazer fogo cair do céu, mas se a intimidação entrar, não interessa se eu matei 800 profetas, uma mulher me intimida. Quantas pessoas se sentem intimidadas? Você tem de tudo para poder crescer na vida, mas você deixa a intimidação entrar e você não cresce na empresa. Você tem potencial. As pessoas aqui até querem te dar uma oportunidade, mas você deixa a intimidação entrar. Eu aprendo com Isaías
que eu não devo apenas apontar o dedo para as pessoas, porque para Deus corrigir muita coisa, eu preciso primeiro tirar a trave do meu olho, porque o que tem de gente que aponta dedo, o que tem de gente que só sabe falar mal das pessoas, e não consegue enxergar que nos olhos dela não tem nem um cisco, nem um pauzinho, uma trave. Porque ele disse, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas chegou um momento, se eu não estiver enganado, no capítulo 6, ele diz, ai de mim. Então para de falar ai de vocês e olha para você. Eu aprendo com Daniel que eu posso ser inteligente, mas que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Que só Deus pode fazer com que algumas situações da minha vida eu venha sair com êxito. Eu posso estudar, eu posso correr atrás, eu posso me tornar uma pessoa inteligente. Mas existe diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência é o fruto dos seus estudos, a sabedoria vem de Deus. Às vezes você faz alguma coisa que você diz, só Deus poderia me dar a solução para esse problema. Eu aprendo com Oséias que eu devo obedecer à voz de Deus, independentemente se isso vai me favorecer ou me prejudicar. Eu não queria ser Oséias. Eu aprendo com José, cabra macho. Aprendo, porque um dia a mulher dele chegou e falou assim, amor. Ele disse, oi, minha princesa, eu estou grávida. Grávida, mas nós estamos noivos, nós não tivemos relação ainda. Não, mas eu estou grávida do Espírito Santo. Se fosse eu falava, onde esse cara mora? Onde esse cara mora? Espírito Santo, quem que é esse? Nunca ouvi falar. Cabra macho. A Bíblia diz assim, que ele ainda quis sair para não prejudicá-la. Mas eu também aprendo com Maria. Porque o anjo disse, salve agraciada. Pensa você, mulher, ter a oportunidade de ouvir o anjo do Senhor dizer, salve agraciada. Eu aprendo com João Batista. Porque as multidões estavam acompanhando João Batista para o deserto, meu Deus do céu. Eu fazia uma igreja onde nós estamos, uma igreja no centro da cidade, tudo bem, mas eu ia fazer uma igreja no meio das canas, bem lá nas canas, lá. Você acha que o povo vai? Mas as multidões iam atrás de João a fim de serem batizados. E a pregação dele era aquela pregação light, aquela pregação que atrai pessoas, sabe que é a pregação tranquila? Lá que você cobra, rapaz, você é uma cobra. É isso que você é, uma jararaca. O que mais que cobra que tem? Não sei, não sou especialista em cobra. Coral, você pega com a mão, coral. O que mais que tem? Sucuri. Deixa eu terminar com esse negócio de cobra aqui, irmãos. Raça de víboras, quem vos ensinou? A pregação dele era arrependei-vos. Porque sem arrependimento não tem salvação. E as pessoas iam atrás dele. As multidões no deserto. Mas de repente aparece alguém que ele batizou. E aí os discípulos vão atrás e dizem, ô João, sabe aquele cara que você batizou? Sei, está fazendo mais sucesso que nós. As multidões estão indo atrás dele. Ele diz assim, eu tenho a clareza dos meus papéis. Eu sei para o que eu fui chamado. E eu sei o que ele foi chamado para poder fazer. Que ele cresça e eu diminua. Você só vai ter sucesso quando você ter clareza dos papéis. Para que Deus te chamou. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Quando eu leio a Bíblia, eu aprendo com Jesus. Como amar as pessoas, as mais pecadoras que existem. Abraçá-las, ajudá-las, frequentar as suas festas. A fim de fazer com que essas pessoas tenham mudança. Porque as pessoas encontravam com Jesus. E depois daquele dia, essas pessoas nunca mais eram a mesma. Chegaram para Jesus. E disseram, essa mulher foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Jesus, ele se abaixa. E começa a escrever na areia. Você sabe o que ele escreveu? Nem eu. Você acha que aqui tem essa revelação? Não tem não. Esse tipo de revelação Deus não revela não. Pergunta por quê? Porque eu falo quando a Bíblia fala e me calo quando ela se cala. Mas eu só sei que ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Ele fez aquelas pessoas praticarem empatia. Quando você praticar empatia, você vai entender que a dor do outro é a dor do outro, a sua dor é a sua dor. Respeite-a. Eu aprendo com Pedro. Eu aprendo com Pedro não tentar surpreender Deus com meu amor. Porque Jesus, ele disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. O que Pedro disse foi: o Senhor está equivocado. Falar para Jesus. Não, mas eu li isso na Bíblia, não está equivocado não, tá? Na Henrique Corrigida. Você está equivocado. Por quê, Pedro? Não, porque por você eu vou até a morte. E de repente Jesus é preso. E aí aparece alguém e diz: sua fala é igual a deles. Deles quem? Deles quem? Do Galileu que foi preso. Não, Galileu. Sou pescador profissional. Profissional. É igual acontece quando você está aí com seus amigos. Ah, você é crente, eu te vi lá na mídia da igreja. Crente, tá? Não, meu irmão gêmeo. Ele é meu irmão gêmeo, você não me viu na igreja não. Que isso, rapaz? Que é pegador. Se você não der conta de der glória, você pode falar ai aí. Problema não. E Pedro ficou triste. Algumas versões vão dizer que caindo em si. Existem muitas pessoas que precisam cair em si. Não tem a ver com o meu amor por ele, tem a ver com o amor dele por mim. Porque depois da sua morte e ressurreição, ele disse: diga aos discípulos e a Pedro que eu continuo acreditando neles. E depois ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Não, Pedro, eu perguntei se você me ama. Não, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pedro, então, você gosta de mim? É, Senhor, o Senhor sabe, porque lá atrás eu falei que eu te amava, que eu ia até a morte, né? E na verdade eu não consegui fazer isso. Então o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Sabe o que Deus disse? Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus disse assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Porque vai chegar uma hora que você vai ter prazer de morrer de braços abertos. A morte que você correu, você vai ter prazer de morrer por mim. Sabe o que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Que independentemente daquilo que nós fizemos tentando surpreender, independentemente se nós falhamos, Ele ainda continua dando oportunidade para nós. Ele ainda nos dá oportunidades. Porque maturidade também tem a ver com o tempo. Então não pense que o tempo está passando e que você está ficando esquecido. Na verdade, Deus está fazendo com que o tempo trabalhe ao seu favor, a fim de você ter maturidade. Eu aprendo com João que não é sobre o meu amor por ele, é sobre o amor dele por mim. Tanto é que quando ele vai escrever sobre ele, ele diz: João, o discípulo amado. Porque eu andei com Pedro tentou surpreender com o amor dele, não deu certo. Então, eu coloco a cabeça no peito de Jesus. Eu aprendo com Ananias e Safira que eu não posso mentir ao Espírito Santo. Porque nós vendemos uma terra. E na igreja primitiva, eles vendiam seus bens e davam tudo. Eles davam tudo. Ananias e Safira vendeu uma terra por 100 mil reais. Chegou lá e falou: nós estamos dando tudo. E deu 50 mil. Gente, mas não deu 50 mil? Não é muito dinheiro? É, mas o problema foi que eles mentiram. Então cuidado. Não minta ao Espírito Santo. Não queira surpreender as pessoas. Eu aprendo com Paulo que às vezes Deus permite um espinho na minha carne para que eu não me glorie. Conhece pessoas assim? Soberbas. E tem coisa que de repente você nunca vai deixar de ter. Pergunta por quê? Porque é essa coisa que faz você buscar Deus. Sabe, se não fosse esse probleminha que você tem, você não buscava. Tem gente que depende de problema para poder buscar Deus. Quando está tudo bem, você esquece que Ele existe. Aí quando você fica doente, aí você lembra de Deus. Quando você fica a pé, você lembra de Deus. Quando as coisas não estão indo bem no casamento, você lembra de Deus. Mas quando as coisas começam a acontecer, você se esquece de Deus.
Então, se for para poder andar a pé, se for para poder ir para o céu, é melhor andar a pé do que andar de carro e esquecer que Deus existe. Porque você sempre pediu um carro para Deus. Deus colocou um carro maravilhoso nas suas mãos. Mas aí quando você vai embora, está chovendo, aí você não dá carona para o irmão. Você fala lá, tá vendo? Não é fiel, ó, aí, ó. Não tem fidelidade, é isso aí, ó. Vai molhando. Tem que molhar para aprender. Sabe por que Deus não abençoa muitas pessoas? Porque elas valorizam mais as coisas do que as pessoas. Estão coisificando as pessoas. Eu também aprendo com Timóteo, que mesmo sendo jovem, com responsabilidade eu posso ser um pastor. Eu também aprendo com João, o discípulo amado, que viu Jesus sendo crucificado, todo rasgado, ensanguentado, aquela coroa de espinho, seus órgãos aparecendo. Mas ele também viu o Cristo glorificado. Eu aprendo com ele. E você também precisa de entender que abra a Bíblia, ela é o seu manual. Quer ser feliz? Tem regras para ser feliz. Você não quer errar? Abra a Bíblia. Consulte-a. Agora você precisa entender também que ela não é uma loteria. Nós abrimos a Bíblia e colocamos o dedo. E aí você fala comigo. Jesus fala comigo, o Espírito Santo fala comigo. Eu não estou limitando Deus. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar com você através disso. Mas é uma forma arriscada. Um dia, um cara pediu, Deus, fala alguma coisa comigo. O que o senhor quiser, fala comigo. Então, ele foi abrir a Bíblia e colocou o dedo. Aí ele leu. Estava escrito. Judas foi e enforcou-se. Aí ele tentou de novo. Vamos de novo. Abriu, colocou o dedo. Tá. Aí estava escrito, vai tu e faz o mesmo. Aí ele, não pode ser. Vamos lá. Vai de novo. E pôs o dedo. Bum! Estava escrito. O que tem que fazer, faça depressa. Então, a melhor forma que você tem de analisar uma situação na sua vida, por exemplo, eu preciso resolver uma situação no meu casamento. Eu quero largar minha esposa. Eu posso largar minha esposa? Eu vou na Bíblia. Quando é que eu posso largar minha esposa? Segundo a Bíblia, eu posso deixar a minha esposa num caso de adultério da parte dela. Ainda assim, a Bíblia me aconselha o perdão. Só. E uma outra situação que Paulo diz é, se a esposa se converteu ao Senhor e o marido não se converteu e foi embora de casa, não quer ela de jeito nenhum. Mas não é aquele negócio não, viu? O pastor, foi embora. Não quer, foi embora, sumiu no mapa. Paulo diz que você não tem que ficar debaixo de escravidão. Conhece essas pessoas? Ou Deus ou eu. Já ouviu? Foi para a igreja, não quero ser mais não. Paulo diz isso. Então, de repente eu quero largar a Marina porque ela falou uma palavra atravessada para mim. Deixa eu ver se aqui na Bíblia fala que pode largar palavra atravessada. Pô, não, que pena, não pode. Ela está estressada comigo, não estou aguentando essa mulher mais, ela briga comigo, briga com o menino dela, estou virando um estresse danado, porque ele grita de um lado, ela grita do outro, eu tenho que chamar até o conselho tutelar lá em casa uma hora. Deixa eu ver se eu posso largar porque minha mulher está estressada. Não pode, não posso largar porque minha mulher está estressada. Não posso. Porque nós prometemos, né? Ser fiéis na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, mas na primeira adversidade, tchau, obrigado. A melhor forma que você tem de ouvir Deus falar com você é isso. Aí eu estou super estressado com a minha esposa e eu quero largar essa mulher. Eu quero largar ela, não estou aguentando mais não. Aí eu vou e abro a Bíblia. O que Deus fala que tem que ser o meu papel com a minha esposa? Maridos, amai a sua esposa como Jesus amou a igreja. Aí eu vou pesquisar como Jesus amou a igreja, morreu por ela. E as mulheres entendem o que é morrer, gente. Elas entendem.
Você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, às vezes você está com um problema, né? Por exemplo, eu morri agora. Bum. E aí, Marcinho, meu irmão, vai ler a Bíblia. Cai lá na lei do levirato. O que a lei do levirato faz? Fala que morrendo o irmão mais velho tem que assumir a irmã, a esposa. Aí você precisa de entender a cultura, não vai ficar com a Marina, não pode. Você tem que entender a cultura, aquela cultura. Deus fez essa lei, instituiu essa lei a fim de que a mulher não fosse jogada para qualquer pessoa. A finalidade de o meu irmão se casar com ela era para poder cuidar dela. Não, mas aí de repente você gostou da ideia, porque a mulher é muito bonita, falou, a Bíblia fala que você tem casa comigo. E eu caí na bobagem de ensinar isso na igreja um dia. Aí eu falei, a primeira pessoa que se caso eu morrer, quem tem que ficar é o Marcinho, meu irmão mais velho. Mas se o Marcinho não quiser, o Marciel tem que ficar. Mas se o Marciel não quiser, eu falei, eu quero. Marciel que ele serve. Então eu quero aconselhar você, entra na presença de Deus. Entre. E busque ajuda. Salmo 100, versículo 4 vai dizer, entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Você tem dificuldade de orar? Procure lugares que vai favorecer, o ambiente que vai favorecer com que você se conecte com Deus mais fácil. Existem pessoas que gostam de lugares mais fechados. Entre no quarto e feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Aí você fecha a porta. Mas eu, por exemplo, eu gosto de orar vendo a natureza. Eu gosto de ir para a praia. Eu gosto de sentir o vento. Eu gosto de ouvir os louvores dos passarinhos, porque aqueles louvores são afinados. Eles não semitonam. Às vezes eu estou na igreja e dá vontade de ir para a praia. Não, esse período já passou. Eu gosto dos louvores dos passarinhos. Eu gosto do vento. Eu olho para as nuvens e eu vejo Deus. Eu gosto disso. À noite eu gosto de olhar a lua, as estrelas. E eu me conecto com Deus, eu sinto Deus. Então, a fim de se conectar com Ele e esquecer das correrias do dia, cite Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Não ande ansioso por nada. Quando você estiver se sentindo sozinho e com medo do futuro, cite Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Você precisa perguntar sempre para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim? E assim como tem acontecido na minha vida, pode acontecer na sua vida. Ele quer ser a lâmpada que vai iluminar os seus caminhos.